em apenas 7 dias. Era algo recorde para a época, porque a velocidade do Titanic era absurda. Ele andava até 24 nós por hora, era uma coisa muito grande. Mas, tristemente falando, nós sabemos que no 5º dia de viagem, às 23h40, quando ele estava no Atlântico Norte, próximo do Canadá, o navio chocou com iceberg. E esse navio, que para muitos era insubmergível, e eles afirmavam que era insubmergível pelo fato de que, se porventura houvesse alguma inundação de água, até 3 pavimentos poderiam ser cheios de água e o navio não afundava. Ele conseguia flutuar tendo até 3 pavimentos cheios de água. Mas o fato, irmãos, é que esse acidente com esse iceberg causou um rombo de 90 metros no casco do Titanic, e 5 pavimentos ficaram cheios de água. Infelizmente, uma frase que se tornou comum naquele contexto, naquele período, tanto pela mídia quanto pelos construtores do Titanic, ao dizer que nem Deus afundava o Titanic. Essa frase caiu por terra. Era algo comum na mídia. As pessoas diziam: não, esse navio, ninguém pode afundar, é insubmergível, nem Deus afunda o Titanic. Mas o Titanic bateu na sua primeira viagem, no 5º dia de viagem, colidiu com o iceberg, e depois de sofrer um rombo de 90 metros, afundou, infelizmente. Mas algo terrível aconteceu, irmãos, porque pelo fato de saberem que aquele navio era um navio submergível, os construtores colocaram a quantidade de barcos, de escalares insuficientes para os passageiros. A quantidade de escalares que tinha ali era para apenas mais de 1.100 pessoas, quando na realidade a tripulação, os passageiros eram 2.228. Infelizmente dessa tragédia só sobreviveram apenas 705 pessoas. Mas, meus amados, o que nós podemos aprender com o Titanic? Uma história triste. Quem assistiu o filme provavelmente chorou, ficou emocionado. Tem livros que narram a fundo a história desse barco, a história dessa grande tragédia. Mas, amados, quando nós olhamos para um contexto geral, o que nós aprendemos é que aquela sociedade da construção do Titanic era uma sociedade que era símbolo de uma geração que havia colocado a sua esperança na instabilidade da riqueza e da tecnologia. Nem Deus afunda o Titanic. Confiantes, autoconfiantes, soberbos, a ponto de abrir mão de cuidados necessários, indispensáveis para a segurança. Conta-se que naquele dia, o Titanic rejeitou 6 avisos de gelo no mar. Navios que estavam próximos anunciaram ao Titanic: olha, cuidado, porque tem gelo no mar. Mas eles estavam tão autossuficientes, tão prepotentes, que eles não se deram ao trabalho de procurar mudar sua rota. Permaneceram ali imaginando que o navio era insubmergível. A temperatura da água, irmãos, dentro de 3 horas caiu 6 graus. Imagina, pessoas especialistas, grandes navegadores ali, o mínimo que deveriam saber é que tinha gelo por perto. A temperatura da água não cai tão rapidamente. Em menos de 3 horas caiu-se 3 graus, de 6 graus para 0 graus. Eles não tiveram os cuidados necessários que deveriam, não se precaveram para o dia mau, não imaginaram que aquele barco, aquele projeto humano que era insubmergível, poderia colidir com um iceberg e causar a morte das pessoas. Eu aprendo no Salmo 20, versículo 7, diz assim: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, fazemos menção do Deus Todo-Poderoso. Não confie na tecnologia, não confie na riqueza, não confie no planejamento e no projeto humano. Confie naquele que tem poder sobre todas as coisas. Faça como Noé, um projeto simples, mas que seguiu à risca o propósito de Deus. Confiança somente em Deus. Aquela tragédia, irmãos, que infelizmente levou o número de 1.523 pessoas à morte, poderia ter sido evitada se houvesse humildade, se as pessoas tivessem cuidado, se a soberba não tivesse nascido no coração daquelas pessoas. Mas infelizmente, quando nós olhamos
para aquela geração é a geração conhecida como a geração Titanic, nós também a identificamos hoje, porque tem pessoas que estão planejando a sua vida e não estão consultando o Senhor para a sua vida, não estão trazendo o Senhor para dentro do seu barco, estão vivendo do jeito que querem, confiando no dinheiro, confiando no entendimento, confiando na ciência, confiando na tecnologia, com o coração soberbo e afastado do propósito de Deus. Salmo 19, 13, 14 diz assim, o salmista Davi dizendo: também da soberba guarda o teu servo, para que se não se assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Não permita que a soberba cresça na tua vida, no teu coração. Coloca o teu planejamento diante do Senhor. Tenha o Senhor como sendo a tua rocha, o teu libertador, o teu castelo forte, a tua segurança, aquele que te fortalece. Não permita que tragédias como o Titanic, ou muitas vezes hoje temos visto pessoas que não estão se cuidando, não estão se vacinando, não estão procurando se afastar dos riscos que nós enfrentamos nessa sociedade. Cuidado, não permita que a soberba dos olhos, que o orgulho do coração venha te impedir de cuidar de você e da tua família. Consulta o Senhor, se coloca diante dele em humildade, como fez Noé, um homem que andava com Deus. 1523 mortos. Ah, pastor, então foi a mão do Senhor que pesou contra o Titanic. Não estou dizendo isso. Não estou aqui para dizer que a tragédia do Titanic foi causada por Deus. Eu estou aqui para te dizer que quando nós colocamos o nosso projeto, o nosso planejamento de vida acima do Senhor, a tragédia se aproxima. E muitas vezes, irmão, nós não nos damos conta dos sinais que o Senhor tem colocado à nossa frente. Assim como o Titanic rejeitou 6 avisos de perigo, assim como o Titanic rejeitou ter barcos o suficiente para todas as pessoas que ali estavam, assim como as pessoas do Titanic não cuidaram para ver a água gelada que estava ao redor do barco. Deus tem nos dado sinais. Observe o sinal de Deus, tenha sensibilidade à voz do Espírito Santo para perceber o que está acontecendo ao teu redor. Eu quero chamar a tua atenção, irmãos, para a maldade do coração humano que se afasta do Senhor, que faz do orgulho, da riqueza, da arrogância, da soberba humana. E olha que são todas falhas humanas, não é falha de Deus. Não foi Deus que falhou com o Titanic, foi o ser humano, por causa da sua arrogância, que falhou com seus irmãos. Interessante é que eles tinham ali o suficiente para salvar, tinham vagas o suficiente nos barcos salva-vidas para 1.178 pessoas. Mas a história conta, pastor Anderson, que por causa da divisão de classes sociais, pessoas da terceira classe não tiveram acesso aos barcos salva-vidas, irmãos. Você tem noção do que é isso? Centenas de pessoas poderiam terem sido salvas se tivessem tido amor naquele momento de tribulação, naquele momento de perigo. Apenas 705 pessoas foram salvas, delas a ampla maioria pessoas de primeira classe. Percebem a maldade do coração do homem, percebem a arrogância do coração do homem, percebem a maldade do coração do homem que não se coloca diante do Senhor. Mas a história também conta que ali se destacavam 2 pessoas, dentre eles o reverendo Thomas Byles e o pastor John Harper, homens de Deus que morreram, naufragaram junto com o Titanic. Mas as testemunhas mencionam que mesmo no momento de morte, anunciavam o Evangelho, levavam pessoas a um derradeiro encontro com o Senhor Jesus. Homens que eram como Noé, que andavam com Deus, que viviam com Deus, que caminhavam com Deus, e até o momento de partir deste mundo, não estavam lá denegrindo a imagem do Senhor, mas exaltando e glorificando e trazendo pessoas a um último encontro com o Senhor. Que esse seja o propósito da tua vida. Que o Senhor te dê estratégia, que o Senhor te dê propósito, que o Senhor te dê objetivo, que o Senhor te dê planejamento, mas que o Senhor te dê humildade, que o Senhor te dê entendimento, que
que o Senhor te dê visão espiritual, que o Senhor te dê discernimento, para que os teus projetos sejam colocados diante do Senhor e não venham naufragar no dia mau. Você quer fazer diferença neste mundo? Ande com Deus. Ande com Deus. A decisão, meus amados, é sempre nossa. A vida ou a morte? Qual será? Que Deus nos abençoe. Aleluia. Chegamos ao final de mais um culto, uma temática que tem que produzir nas nossas vidas um aprofundamento e uma maturidade. Eu espero que essa série de mensagens que está sendo gravada, estão sendo, algumas delas até o dia de hoje já foi postada, com exceção nossa agora, mas você não sabe, teve que caiu a internet de novo, eu pedi para que o Thiago segurasse, como está sendo gravado, daqui a pouco nós estamos postando. Então reflita sobre tudo isso que vem sendo dito ao longo do mês de fevereiro, né? Começamos um ano com janeiro falando sobre oração e agora sobre projeto com Deus. Isso precisa produzir em nós, né, essa sensibilidade de estar alerta dos sinais que o Senhor vem nos dando para tantas coisas. Está me ouvindo agora? Melhor? Ótimo. É porque senão na gravação não sai. Então, para você que nos esteve aqui fisicamente conosco, pôde contemplar isso tudo, beber daquilo que o Senhor nos deu, mas logo mais vocês vão ter isso postado de novo, e aí podem postar para os seus amigos e familiares, como de costume. Estaremos postando em seguida. Então, que o Senhor fale as suas vidas. Vamos orar para terminar? Eu perdi um pouquinho do final da mensagem, mas esse último final, agora, essa parte final, falando sobre os alertas que o Senhor vem nos dando em relação ao direcionamento de projeto, como isso vai também à minha vida, né? Como o Senhor às vezes vai dando sinal e a gente vai fechando os ouvidos e vai tocando a nossa vida do jeito que achamos que deve ser tocada. Não basta só a nossa experiência, não basta só a nossa vivência, não basta apenas confiarmos em tudo aquilo que foi projetado por mãos humanas, mas se Deus não estiver nisso, é muito complicado. A vida a gente passa por tantos dissabores desnecessários porque não nos damos conta de todos os sinais que o Senhor tem mandado. Eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. E como um dos pastores dessa igreja, eu quero que todos nós estejamos sensíveis à tua voz. Nos alerte, Senhor, e nos mostre o quão interessante é que nós estejamos projetando a nossa vida tão somente com o Senhor. Que não venhamos a confundir propósito de metas e objetivos. Que o nosso propósito, de fato, seja estabelecer a tua vontade, buscar a tua face, entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. As metas, os objetivos, nós vamos trilhando ao longo do caminho, mediante o propósito que o Senhor estabeleceu no nosso coração. Quer seja uma construção com 3.000 homens em 2 anos, ou por um homem em 120 anos, o que eu quero saber é que, seja no tempo que for, que nós levarmos para construir o teu projeto em nossas vidas, o que eu quero saber é que durante toda essa navegação, durante toda essa tempestade, a segurança é estar contigo. Nos ensina isso, Senhor, e que venhamos estar sensíveis de fato ao teu anunciar de perigo. A nossa experiência sem o Senhor de nada vale. A nossa robustez sem o Senhor nada vale. O nosso olhar nada vale se o Senhor não nos alertar de todas as coisas e não estivermos sensíveis para isso. Muito obrigado pela tua palavra hoje. Muito obrigado até pelos percalços que enfrentamos no decorrer do culto. Mas que aonde a tua palavra chegar, frutifique, repito isso na minha oração de hoje. Frutifique. Frutifique. Em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor te dê e nos dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Uma boa semana. Em nome de Jesus.